Boa noite. Boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, de aqui estar, de dizer que para nós é motivo de alegria nós estarmos juntos nessa data que é especial para os nossos corações. Tenhamos a dimensão do que essa data significa ou não, mas saibam, houve muita luta ao longo desses 166 anos para que nós aqui estivéssemos hoje. Muitos foram os pioneiros, os desbravadores, que enfrentando de um lado a ciência materialista, de outro a religião fanática, cega, esses bandeirantes da fé, bandeirantes do Espiritismo, que nos permitiram hoje estarmos aqui de maneira segura, de maneira tranquila. Então a eles a nossa gratidão eterna. Eurípedes Barçanufo, Carpa Schutel, Anália Franco, tantos outros baluartes do Espiritismo, a eles a nossa gratidão. E eu me lembrei, contou um biógrafo de Chico Xavier, o Adelino da Silveira, que certa vez ele estava em Uberaba, no grupo espírita da prece, e já era alta noite. Ele estava ao lado de Chico Xavier, já bastante idoso, e aquela fila interminável de pessoas que procuravam a mão do médium para beijá-la, como era costume. Nós vemos nos vídeos, as pessoas beijavam o Chico beijava novamente, e isso acontecia durante a madrugada inteira, porque espíritas como Chico Xavier não têm pressa de ir embora do centro, diferente de nós, que quando está falando assim seja, já estamos correndo, né? Mas o Chico Xavier não tinha pressa. Então Chico pergunta ao Adelino: meu irmão, por que será que as pessoas querem o tempo todo beijar a minha mão? Aí o Adelino sabia que essa era uma pergunta pedagógica. Ele pensa e diz assim: olha, Chico, eu acho que é porque elas sentem saudades de Jesus. A casa espírita é para nós que sentimos saudades de Jesus. Saibamos disso ou não, a dor, a angústia, o vazio que toma conta é a saudade de Jesus. Durante a pandemia, nós tivemos de enfrentar inúmeras dificuldades. Inúmeros foram os desafios que em pleno século XXI tomou conta das nossas existências. Nós experimentamos inúmeras emoções durante esses anos 2021, de certa forma ainda 22, 23, mas uma das emoções que mais fez parte das nossas vidas foi o medo. O medo foi um sentimento muito presente na vida de cada um de nós. Pela primeira vez nós tivemos de lidar com a incerteza da vida, do amanhã, agora de forma real, não apenas filosoficamente falando. O medo da morte do ser amado,
do ser que conosco convivia, o medo do contágio, o medo da nossa desencarnação, não é? Pensar a morte passou a ser algo muito próximo de nós, quiséssemos ou não. Muitos de nós enfrentamos a perda de seres muito amados durante a pandemia. Muitos de nós fomos privados do importante ritual, do cortejo, do velório, aumentando ainda mais a angústia familiar. E nós então fomos obrigados a enfrentar privações, como por exemplo o isolamento social, conviver dentro de casa com aqueles dos quais nós fugíamos para a rua antes, e agora, em razão do vírus, éramos obrigados à convivência diária, tanto que as pesquisas médicas, psicológicas, psiquiátricas apontaram um alto número de depressivos durante a pandemia. As pesquisas apontaram um aumento na violência doméstica, porque não dava mais para fugir para a rua, era preciso ficar em casa, convivendo com aquele parente, familiar, filho, esposa, marido. E nós começamos a ter que nos adaptar a uma vida diferente, que nós chamamos de um novo normal, que graças a Deus não é normal, não pode ser normal. E por primeira vez, talvez, nós passamos a sentir saudade da casa espírita. Pela primeira vez, muitos de nós sentiu saudade desse lugar, dessa cadeira, desse cheiro, dessa fachada. Muitos de nós se adaptou à situação online, aos cursos, aos vídeos. Muitos se acomodaram nessa condição, mas o fato é que em algum momento desses anos passados, a casa espírita fez muita falta para todos nós. O passe, a água fluidificada. Mas quando nós falamos de casa espírita e da falta que a casa espírita nos fez, é preciso que a gente alargue um pouco os horizontes, porque casa espírita não é um prédio que nós estamos enxergando. Nós, na condição de espíritos reencarnados, necessitamos dessa estrutura, mas a casa espírita não é essa estrutura. Nos enganamos se nós imaginamos que a casa seja só um prédio. Casa espírita é um projeto. É o projeto idealizado por espíritos benfeitores, por espíritos especializados, por espíritos engenheiros, idealizada por eles no mundo espiritual, muito tempo antes da nossa reencarnação. Cada um de nós aqui chegou trazido por motivos que só a você cabe julgar. Muitos vieram pela dor, muitos vieram pela angústia, muitos vieram pela curiosidade, e uma boa parte veio obrigada
pela esposa, pelo esposo. Mas a verdade é que a vida e os benfeitores nos convidam e nos convidaram muito tempo antes para que nós aqui estivéssemos. E dentro dessa perspectiva mais alargada, dentro dessa perspectiva espiritual, nós podemos concluir que a casa espírita é um santuário de intercâmbio com os espíritos amigos. Mas para que o intercâmbio aconteça, é muito importante que nós aqui estejamos de maneira diferente. Quem vai ao centro espírita, como quem vai ao supermercado, não compreendeu o que é estar numa casa espírita. Quem vai ao centro espírita, como quem vai ao cinema, à loja, à casa do amigo, numa postura horizontal, dificilmente vai realizar esse intercâmbio. Para que o intercâmbio com a realidade espiritual que aqui existe aconteça, é muito importante que nós nos coloquemos numa posição vertical, moralmente falando, porque os espíritos aqui estão para nos atender, porque esse é um hospital também. Aliás, esta é uma UTI. Mas é preciso que nós nos coloquemos em condições. Porque se este é um santuário, como é que se deve colocar num santuário? Como deve ser a postura moral daquele que vai entrar em contato com Cristo? Vir para a casa espírita é exercitar a condição de espíritos imortais, porque vocês e eu também, não é novidade, nós vamos desencarnar. Nós podemos desencarnar hoje, de preferência depois que a palestra acabar, mas nós vamos morrer. E nós vamos estar do lado de lá a qualquer momento. Então, estar na casa espírita, não se enganem, é um convite para que nós exercitemos a nossa condição de espíritos imortais. Quando nós aqui chegamos hoje, na entrada, uma benfeitora amiga nos recebeu com muito carinho, é uma benfeitora desta casa, que nos recebeu, nos acolheu, junto com o abraço da companheira encarnada, o abraço da companheira desencarnada. Mas é preciso estar em sintonia. Durante o coral, nós pudemos ver os espíritos amigos infantis aqui participando, nesse coro em conjunto, mas é preciso estarmos em sintonia, abertos, receptivos. A casa espírita, meus amigos, é um hospital de almas. Jesus é o médico, o Evangelho é o medicamento. Agora perguntamos a nós, que tipo de pacientes nós somos? Porque quem procura um hospital geralmente não está bem. Somos todos adoentados da alma, em maior ou menor grau. E quem não é, não se preocupe, vai ficar.
é questão de tempo, porque em um mundo de provas e expiações, o que nos faz sair da acomodação ainda é a dor. Então, se a professora dor ainda não chegou na sua vida, ore muito, fortaleça a conexão com o alto, porque ela vai chegar. Que tipo de paciente nós somos no hospital de Jesus? Há pacientes que rasgam a receita e continuam doentes em casa, e voltam no médico com a mesma queixa, porque são indisciplinados. E nós, lá fora, porque ser espírita na casa espírita é muito fácil. Vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, estamos todos muito bem, não é? Sorrindo. O desafio é ser espírita cristão na rua, em casa, no trabalho. É ser cristão junto daqueles que sabem como nós somos sem as máscaras, sem a máscara da pessoa boazinha, sem a máscara da pessoa que fala doce, manso. Que tipo de paciente nós somos? Nós fazemos uso do medicamento que a casa espírita oferece no dia a dia? Ou nós só nos lembramos da condição de espíritas cristãos no dia da reunião? Se nós só falamos do Cristo nas terças-feiras, nós estamos muito mal. Porque a proposta real é que nós levemos para a rua o centro espírita, é que o convite da casa espírita, enquanto hospital, enquanto santuário, esteja vivo em nós esse convite. E mais, que o nosso proceder, que o nosso agir, espíritas, cristãos, ou não, budistas, umbandistas, protestantes, católicos, que o nosso proceder contagie quem está conosco, contagie aqueles que partilham a vida conosco. Mas a casa espírita é também uma oficina de almas. Muitas vezes a gente frequenta a casa espírita durante anos, sem saber o nome da pessoa que senta do lado. Não sabe. E a pessoa que está do seu lado tem problemas como você. A pessoa que está do seu lado tem dores como você tem. A pessoa que está do seu lado pode ter chegado à casa espírita movido pela dor da perda do ser amado, e você não sabe. Não sabe porque não olha para o lado. Então esta é uma oficina de almas. Quem fala e quem escuta é só uma questão de lado, porque todos estamos aqui para trabalhar as nossas dores. Daí, ser espírita, frequentar uma instituição, é uma bênção. Nós estivemos este sábado passado com o Raul Teixeira na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. E o Raul Teixeira costumava dizer uma frase muito profunda e muito simples:
E ele tem toda a razão. Ele dizia: ser espírita é para quem aguenta, porque não é fácil. Não é fácil abrir mão do conforto da casa, não é fácil dizer não para os convites do mundo, não é fácil fugir daquela fofoca, não é? E aí a gente escuta a fofoca, dá uma aumentada, né, para contar com o nosso apetite, para contar o nosso sabor. Mas essa é a proposta, e foi a isso que se dedicou Allan Kardec. No dia 1º de abril de 1858, ele funda em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Agora imaginemos esse homem, um homem de letras, um homem culto, um homem da Academia Francesa, que convivia com materialistas, era professor, era escritor, era um escritor renomado, tinha esposa, Amélie, não tinha filhos, tinha status, e abandona tudo isso para se dedicar a um projeto, a uma causa. Ele foi humilhado, perseguido, nós diríamos, sofreu bullying, perdeu o prestígio, perdeu os amigos. Vocês devem ter experimentado em algum momento das suas vidas, quando você começa a cortar certos hábitos, certos vícios, você perde os amigos, não é? Santa Teresa d'Ávila costumava dizer: Jesus, como é difícil seguir o Senhor, é um caminho meio solitário, mas a gente perde as amizades superficiais, não as reais. As amizades reais se estreitam. E no Brasil, em 1865, um homem notável, Luiz Olímpio Teles de Menezes, funda o primeiro núcleo espírita da nossa pátria, o Grupo Familiar de Espiritismo. E é muito interessante quando nós pesquisamos a história do Brasil nessa época, nós vamos encontrar cartas trocadas entre Olímpio Teles e Allan Kardec, onde Allan Kardec felicita o Brasil pelo seu primeiro núcleo. Mais tarde surge a Federação Espírita Brasileira, como sendo a guardiã deste patrimônio, tendo como seu presidente durante 2 mandatos o nosso doutor Bezerra de Menezes, e sob o amparo de Ismael, o espírito guardião do Brasil, que ergue um estandarte que toda casa espírita deve seguir, aonde há numa bandeira branca, de uma brancura espiritual, em letras douradas: Deus, Cristo, caridade. Porque não adianta ter Deus e Jesus se a mão do espírita está vazia ou cruzada. O espírita cristão tem que arregaçar as mangas, tem que montar a cesta básica, tem que ir estender a mão para quem está no chão, porque um dia nós estaremos no chão talvez. Daí a casa espírita ser essa proposta espiritual para nós. E quantos
Quantos? Aqui não chegamos, muitas vezes, portadores de enfermidades que ainda não se manifestaram. Quantas cirurgias espirituais não acontecem no salão durante a palestra? O passe é importante, mas ele apenas fecha o tratamento. O tratamento real acontece durante a explanação, quando os benfeitores espirituais se aproximam de nós, olham as nossas necessidades físicas, as nossas deficiências orgânicas. Quantos cânceres, quantas células cancerígenas não são interrompidas, cessadas, ainda em estado fluídico, ainda em processo de formação, antes de erradicar o organismo durante o Evangelho. Quantos companheiros espirituais a quem nós devemos e que nós chamamos de obsessores, como se eles fossem de fato os vilões e nós as vítimas, quando muitas vezes é ao contrário. Eles foram nossas vítimas, nós hoje fomos o vilão de ontem. Quantos deles são conduzidos para cá? E os Espíritos nos convidam ao perdão. Ou quantos deles não aguardam do lado de fora, fora do cordão fluídico que protege a casa, para não nos prejudicar? Se eu saio com a mesma conduta, ele vai me pegar. Se eu deixo a casa espírita da mesma forma como quando eu aqui cheguei, a sintonia continua. O espírito obsessor não se dá nem ao trabalho de vir, porque se eu saio com a mesma frequência do mal, da mágoa, do ressentimento, da preguiça, do ódio, ele me aguarda e segue comigo, parceiro. O fato é que os benfeitores espirituais se organizam em equipes para nos atender. Quantos de nós não pudemos ler com Divaldo, com Chico, o trabalho de benfeitores do mundo espiritual? Por exemplo, Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal, que todas as terças-feiras, domingos, pelas madrugadas, reúne uma imensa equipe de espíritos socorristas, muitos deles encarnados durante o sono, em condições de servir. E não somos levados com a Rainha Santa para as regiões infelizes, e aquela caravana passa pelos pântanos trevosos, enquanto se cantam hinos de louvor a Jesus. Ela tira redes luminosas para acolher aqueles irmãos nossos em sofrimento. É uma bênção. É uma bênção poder auxiliar e estender a mão, porque muitos de nós um dia estivemos no pântano. Como não se emocionar com o trabalho de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, que é patrono e protetor espiritual desta região do Circuito das Águas, do trabalho desse benfeitor junto a nós. Ou quando nós lemos André Luiz, quando no livro ele conta o espírito, a existência de um educandário no mundo espiritual, chamado Lar da Bênção, onde o espírito Blandina, que é o pseudônimo de Meimei,
ela construiu aquela instituição para acolher crianças desencarnadas, ainda nos primeiros anos da infância. E essas crianças são para lá encaminhadas, acolhidas, atendidas, cuidadas no seu psiquismo ainda infantil. Quantas mães desencarnadas que não faliram na sua missão, ou que desencarnadas sentem a saudade do filho que está na carne, são para a hora da bênção encaminhadas, para que elas possam cuidar daquelas crianças, para que elas possam ali exercitar a maternidade. Quantas mulheres planejam a gravidez, às vezes difícil, não é mesmo? E são levadas para o lar da bênção durante o sono, para estagiarem naquela instituição, para viverem a experiência da maternidade. Ali no lar da bênção há uma ala reservada para futuros pais poderem dialogar com aquele que lhes será o filho e que foi o inimigo do passado, que é o adversário do passado e que volta agora na condição de filho, ali no lar da bênção, próximo a nosso lar, naquela cidade, sobre o Rio de Janeiro. Existe uma ala onde pais e filhos futuros são trazidos para o diálogo. Emociona-nos, porque nós fazemos parte dessas histórias e nos lembramos que quando Jesus havia desencarnado, pregado no madeiro, os apóstolos se encontravam algo aturdidos, atormentados, com medo. E nós sabemos da célebre visão de Maria de Magdala no sepulcro, quando Jesus, segundo as tradições, teria ressuscitado. O que nós sabemos tratar-se de um fenômeno de materialização. Imaginemos a qualidade da materialização daquele que é o governador do planeta. Se encantaram muitos aqueles que viram materializados espíritos como Sheila, José Grosso, o próprio Dr. Bezerra, nas sessões memoráveis de Peixotinho, no Rio de Janeiro, médium de materialização. Imaginemos como deveria ter sido, como deva ter sido ver Jesus materializado, o guia espiritual do planeta, que por 40 dias esteve dialogando com os discípulos materializado. E há um episódio que nos chama a atenção. Jesus materializado caminhava com os apóstolos, e ele então se aproxima de Pedro, o líder, o mais velho, e faz perguntas terapêuticas a Pedro. E é a pergunta que Jesus nos faz esta noite, e faz todas as noites em que nós aqui estamos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pergunta pela segunda vez. Sim, Senhor, eu amo. Mas Jesus pergunta pela terceira vez. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então, apacenta as minhas ovelhas.
Apacentar as ovelhas do Cristo significa acolher quem está perdido. Sabe quem é a ovelha que o Senhor te convida a apacentar? Sempre você mesmo. É uma pergunta terapêutica. Apacenta o seu egoísmo, apacenta o seu orgulho, apacenta a sua raiva, apacenta o seu desejo de vingança, apacenta o seu desejo de querer ter a razão e querer estar com a verdade o tempo todo. A gente briga para ter razão, perde a amizade e morre. No trânsito, apacenta aquele que em você está machucado por amor. Sem dúvida nenhuma, esta experiência reencarnatória é a mais importante das nossas vidas, porque é a que nós estamos vivendo hoje. Não sabemos como será o nosso dia amanhã, mas sabemos como nós estamos agora. Agora é o momento mais importante da nossa vida. Agora é o momento em que nós podemos fazer escolhas. E no dia 18 de abril, naquele sábado de primavera em Paris, às 10 da manhã, no Palais Royal, Hippolyte Léon Denisard Rivaio fez a sua escolha. Escolha essa que começou muito antes, conta-nos o espírito Humberto de Campos. Quando no mundo espiritual, no século XVI, XVII, Jesus, o guia do planeta, reúne os espíritos guias da humanidade para decidirem o futuro do planeta, em especial da Europa, em particular da França. E naquele salão onde haviam entidades como Galeno, Sócrates, Platão, João Evangelista e outras entidades memoráveis, conta o espírito Humberto de Campos que adentra o salão, aquele que havia sido o imperador Júlio César, romano, e que assume diante do Cristo a missão de reencarnar em França, para unificar aquele país e preparar a futura nação para a semente que seria lançada no século XIX. Mas conta o irmão X que Jesus, conhecendo ainda as dificuldades morais de Júlio César, pede que se adentrasse ao salão um outro venerável apóstolo da primeira hora, e adentra-se aquele homem venerável que fez parte do colégio apostólico, e toda a assembleia é tomada de emoção e se curva diante dele, porque era aquele a quem Jesus havia perguntado: Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então Jesus incumbe o velho apóstolo de reencarnar para dar prosseguimento e apoio a Júlio César. E nós vamos encontrar na França do século XIX, Napoleão Bonaparte, agora reencarnado, infelizmente desviando-se dos seus compromissos. Era Júlio César quem falhava, e o venerando apóstolo na figura de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, trabalhando uma vez mais
para apacentar as ovelhas do Cristo. Então a nossa gratidão a Jesus, o divino amigo da humanidade, Ele que nos acompanha e nos ama independente dos nossos tombos e quedas. A nossa gratidão aos benfeitores amigos que aqui estão, aos nossos guias espirituais que estão ao nosso lado agora, nos abraçando e nos dizendo: vai mais um pouco, luta mais um pouco, caminha mais um pouco, presta atenção, diminui a velocidade, se permita, meu irmão, a sua segunda chance. E Allan Kardec, o venerável apóstolo de Jesus, a nossa imensa gratidão. Muito obrigado.